Dentro das finanças internacionais, nós precisamos entender que, basicamente, nós tratamos de um mercado de negociação de moedas. Lembrando que moedas são meios de pagamento, e esses meios de pagamento são meios considerados como físicos, como nós estamos acostumados, com cédulas, com moeda mesmo, ou virtuais, como nós estamos observando de uma maneira muito crescente no mundo inteiro. Até uma observação importante: o Brasil está sendo um dos pioneiros em fazer um sistema chamado PIX, que é coordenado pelo Banco Central do Brasil. Esse sistema vai substituir TED, que é Transferência Eletrônica Disponível, e DOC, que é um documento de compensação financeira, que hoje são cobrados dos bancos. O DOC, por exemplo, você pode enviar no máximo até, se eu não me engano, R$ 3.999. Eu não lembro se era 3.999 ou 4.999, mas ele tem um limite. O TED, ele é qualquer valor, a partir de R$ 1, qualquer valor você pode enviar. Mas os dois cobram e são muito caros para que nós façamos as transferências. O Pix do Banco Central vai cobrar alguns centavos de real e vai fazer a transferência em tempo real, sendo que vai eliminar com isso uma boa quantidade de papel moeda circulante na economia. Isso ajuda muito nas transações econômicas nacionais e transações econômicas internacionais. A gente vai ver bastante sobre isso depois em mercado de capitais. Mas o importante é saber que quando nós falamos de finanças internacionais, nós estamos falando basicamente de compra e venda de ativos financeiros em diferentes moedas, não somente ativos financeiros, como ativos físicos também. Por exemplo, eu posso comprar e vender soja, posso comprar e vender café, posso comprar e vender arroba do boi, posso comprar e vender ouro, posso comprar e vender uma infinidade de outras coisas no mercado internacional, todos eles intermediados por moedas estrangeiras. Aliás, quando nós falamos de moedas estrangeiras, a ordem do mais importante para o menos importante presente na nossa economia é, em primeiro lugar, o dólar americano, que tem essa sigla aqui, USD, United States Dollar. Em segundo, o euro, uma outra moeda também de grande relevância na nossa economia. Depois, o iene japonês. Depois, a libra esterlina. Essas são as principais moedas em negociações ou em negociação no Brasil. E nós também temos uma outra moeda de grande relevância, principalmente acionada em tempos de crise, que é o franco suíço. Uma moeda extremamente estável e para onde todo mundo corre juntamente com o ouro, aí o ouro mesmo, o metal, tanto negociados em mini contratos de 250 gramas quanto contratos maiores, né, a onça, onde você pode comprar via corretora. E nós temos essa configuração de moedas aqui no mercado nacional brasileiro. O que nós vamos trabalhar nessa disciplina basicamente é a conversão de uma moeda em outra. Nós vamos pegar, por exemplo, dólar americano passar para euro, euro para dólar americano, euro para iene, iene para libra, libra para real e assim por diante. Isso é relevante porque nós provavelmente no futuro vamos trabalhar, você como um grande player global, vai vender soja, vai vender trigo, vai vender alguma coisa no mercado internacional. E esse trading internacional é feito em moeda estrangeira, quase nunca é feito em real brasileiro. E nós precisamos entender alguns conceitos, então, baseados nesse bate-papo aqui, que eu vou trazer para você. Peraí, que ele voltou aqui. Quero trazer para você, deixa eu limpar aqui toda essa nossa observação, porque você precisa entender alguns conceitos importantes antes de nós começarmos. O primeiro deles, nós temos dois importantes mercados de negociação. O mercado chamado de spot, que nada mais é do que o mercado à vista, e o mercado chamado de forward, que é um mercado chamado de a prazo. Qual que é a diferença deles? Bom, quando nós falamos de mercado spot, estamos falando do mercado à vista, mas as garantias são diferentes do mercado forward, que é a prazo. Quando nós falamos de garantia à vista, basicamente é um contra o outro. Eu estou falando da mercadoria, do ativo contra a moeda. Então é mercadoria contra mercadoria. Mercadoria, no meu caso aqui, o ativo não financeiro, a soja, a roupa do boi, etc., contra a moeda estrangeira num contrato à vista. Quando eu falo de contrato a prazo, além desse mesmo ativo que nós temos, mercadoria contra moeda, nós também precisamos de um rating. Rating é uma classificação do risco
que normalmente é feito por algum organismo internacional ou alguma outra agência de classificação que vai levar em consideração os aspectos relativos à quantidade de dinheiro, ou seja, a liquidez que um agente financeiro tem para poder honrar seus compromissos e que vai gerar o que nós chamamos de solvência. Quer dizer, será que esse cara tem dinheiro para comprar o que eu estou vendendo? Vou vender soja para ele, ele tem dinheiro? Se ele tiver dinheiro, eu vendo a soja, senão não. E associado a isso, nós temos as câmaras de liquidação e custódia. No Brasil isso é feito pela B3, pelo ambiente B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, Bolsa Brasil Balcão, que acaba oferecendo uma forma de custodiar títulos, de custodiar fundos e fazer a transferência entre os dois. Na prática funciona mais ou menos o seguinte: eu tenho aqui, por exemplo, um vendedor e eu tenho aqui um comprador. Você sabe que o comprador tem que passar dinheiro para o vendedor. Então ele vai passar grana para o vendedor. E o vendedor vai passar ativo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a arroba do boi. Vai passar boi para aquele cara que está comprando. O negócio é que, e aí, será que eu passo o dinheiro antes? Ou será que eu passo a mercadoria antes? Como é que faz isso? Para que não tenha nenhum problema, nós temos uma câmara de compensação, uma câmara de liquidação, um agente de custódia que fica aqui no meio. Então, aqui no meio, nós temos um agente que faz intermediação financeira. Ele recebe o contrato do ativo e ele recebe também o valor em dinheiro, fica com uma parte do dinheiro e ele minimiza os riscos da operação. Então, ele permite que essa compra de balcão seja organizada e que ninguém saia perdendo. Isso aí é um conceito muito importante. Outro conceito importante que nós temos também que entender aqui é a relação de paridade com as moedas. Paridade. Para essa relação de paridade aqui, deixa eu abrir um novo bloquinho aqui, que nós precisamos escrever alguma coisa sobre isso. Quando nós falamos de paridade entre as moedas, nós temos que lembrar que existem diversas moedas no mundo. Nós temos dólar, nós temos real, nós temos inúmeras moedas. Para fazer isso existe uma regrinha. E essa regra sempre é uma moeda que vai ficar à esquerda, chamada moeda de base, e uma moeda que vai ficar à direita, chamada de moeda de cotação ou moeda cotada. Então, vou colocar aqui cotação, ok? Moeda de base e moeda de cotação. Quem vai ficar à esquerda ou à direita nessa relação de paridade vai ser definido por uma convenção. Então, nós temos, por exemplo, aqui, se eu tenho dólar americano contra iene japonês, o dólar americano vai ser a moeda de base e o iene japonês vai ser a moeda de cotação. Se eu tenho, por exemplo, aqui dólar americano e real, o dólar americano vai ser a moeda de base, o real vai ser a moeda de cotação. Mas atenção, se eu tenho, por exemplo, aqui euro e dólar americano, o euro vira moeda de base e o dólar americano vira a moeda de cotação. Repara que o dólar americano é a moeda de base contra algumas moedas, mas ele é a moeda de cotação contra outras moedas. A mesma coisa quando eu comparo a libra esterlina contra dólar americano. O dólar americano volta a ser a moeda de cotação comparada com a libra esterlina. Por que isso acontece? É uma convenção para dizer quem é que manda naquela negociação. Não tem a ver com moeda mais forte ou mais fraca. Tem a ver com moedas mais ou menos tradicionais a partir de diversos critérios, como a liquidez, como o tempo de circulação, etc. O que importa para a gente é que essa relação de base e cotação sempre vai ser fornecido. Então você não precisa se preocupar. Só basta você saber que quem estiver à esquerda naquela relação de paridade é base, quem estiver à direita é cotação. Ok? E por que isso é importante? Importante pelo seguinte, deixa eu zerar esse desenho de novo aqui, vou escrever de novo base versus cotação. Nós temos que lembrar que toda vez que eu tenho uma moeda de base e quero achar uma moeda de cotação, eu vou usar a multiplicação. E toda vez que eu tiver uma moeda de cotação e quiser passar para base, eu vou usar o caminho inverso, que é a divisão. Exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui na sua apostila, tem uma tabelinha velha. É bom colocar isso aqui, tá? Essa tabela é velha. Velha. Vou colocar vários acentos aqui para você ver que ela é velha. Nem usa acento mais, né? Mas assim, é uma tabelinha velha. E essa tabelinha velha é, se não me engano, do ano de 2011. Mas fica tranquilo que nós vamos usar tabela em tempo real. Quando nós voltarmos para o Excel, quando nós voltarmos para o Google Docs, nós vamos usar essa atualização em tempo real. Mas isso aqui hoje
é para treinar por enquanto, tá? Então lembre-se que isso é uma tabela velha. Por que que eu faço questão de frisar isso? Porque, puxa, hoje o dólar americano contra o iene não tá isso aqui. A libra esterlina contra o dólar americano também não tá isso aqui. Então essa cotação está defasada. Mais uma vez, é uma cotação velha, ok? Tá, então vamos, dito isso, vamos fazer alguns cálculos. Por exemplo, vamos pegar aqui e eu quero fazer o seguinte, olha, você vai lá para mim no Exchange Dealer. Sabe o que quer dizer isso aqui? Exchange Dealer, casa de câmbio. Casa de câmbio. Você vai lá no Exchange Dealer. E eu vou falar para você o seguinte, olha, vai lá na casa de câmbio e deixa eu ver aqui, faz assim, ó, leve USD 1000 dólares americanos e compre, vamos colocar aqui, iene japonês, JPY. Uma coisa importante da gente entender é que toda vez que nós estamos com dinheiro levando numa casa de câmbio, no exchange dealer, o que nós estamos fazendo é uma compra e venda de moedas ao mesmo tempo. Mas para isso existe um padrão. E por isso nós vamos começar fazendo isso aqui na raça para você construir um algoritmo e depois ficar mais fácil você usar a sua planilha financeira. Então nós temos que lembrar o seguinte, olha, lembra que sempre nós temos uma relação de base contra cotação, ok? Moeda de base contra moeda de cotação. Vamos ver como é que fica isso e você vai entender como é que é o processo de cálculo, tá bom? Não é simplesmente converter como a gente vê na televisão, por exemplo, quando nós vamos fazer negociação internacional, depende muito qual é a moeda que está na sua mão e qual é a moeda que você vai comprar ou vender, ok? Então vamos lá, nós temos essa relação de base contra a cotação. A primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte, vamos procurar nessa tabela, nos spot rates, quer dizer, as negociações à vista, qual é a relação de paridade que nós temos. Por coincidência é a primeira. Repara aqui, ó, dólar americano contra iene japonês. O que significa isso? Significa que tudo que tiver aqui na frente é tá? Então aqui é um euro, um dólar, uma libra, um dólar, etc. Tudo que tiver aqui é um. Um dólar americano na ponta de bid quer dizer compra. Depois eu te falo quem compra e quem vende. Na ponta de bid é o equivalente a 76,7275 ienes. E um dólar americano na ponta de offer é venda, ok? Na ponta de offer vai ser o equivalente a 76,7277. Repare que tem uma leve diferença entre um e outro. O que significa isso? Quem que está comprando, quem está vendendo? Olha, o importante é saber que essa tabela é uma tabela feita pelo Exchange Dealer, pela casa de câmbio, então pela empresa financeira. Não é a gente que faz isso. Quem faz isso é o banco. É o banco que faz essa tabela. Se é o banco, então essas cotações que você está vendo aqui é para o banco comprar, bid, e para o banco vender, offer. Banco perde dinheiro? Não, jamais perde dinheiro. Então o banco sempre vai comprar barato e vai vender caro. Repara que todas as cotações aqui sempre o banco está comprando mais barato do que ele está vendendo. Reparou isso? E por que isso? Porque ele ganha dinheiro com esse tipo de operação. Ele faz assim então para ganhar dinheiro. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos saber. Essa tabela não é nossa, essa tabela é do banco. Então quem está determinando esse preço não é a gente, é o banco que está determinando, ok? Tá. Outra coisa que a gente tem que perguntar é quem está com a moeda de base no momento do trading, no momento da compra. Bom, ou da compra ou da venda. Nesse caso aqui eu estou falando leve dólares americanos. Então eu estou falando que esse aqui é você. Olha aqui você aqui, ó, bonitão aqui, ó. É você. Você tem dólares americanos. Então, você vai colocar, bom, esse aqui é você, né? O Ricardo é assim, ó. Agora nessa quarentena tá o Ricardo aqui, ó. Não vai mostrar isso aqui pra ele não, tá? Beleza. Eu continuo assim, bonito, formoso, esbelto. Mas é isso aí. Então, olha só. Nessa quarentena. Eu tô indo lá no Exchange Dealer e eu tô levando dólares americanos. Então, repara o seguinte. Olha a relação de paridade, ó. USD contra JPY, eu só estou copiando essa mesma relação de paridade que você está vendo ali, copiando igualzinho, tá? Eu estou na minha mão, estou desenhando eu aqui, ó, com a moeda de base e eu quero a moeda de cotação. Você concorda comigo que ao mesmo tempo que eu estou vendendo meu dólar americano, eu estou comprando iene?
e ao mesmo tempo que o exchange dealer, que o banco está vendendo iene, está comprando dólar americano, para não dar essa confusão de quem está comprando o que, quem está vendendo o que manda é a moeda de base e o que está sendo feito com a moeda de base. Nesse caso, lembra, coloquei uma pessoinha aqui para dizer que o dólar americano, que é a moeda de base, está na minha mão e eu quero o JPY, o JPY que é o iene japonês. Que cotação que eu vou usar? Bom, deixa eu ver o seguinte, a moeda boa está na minha mão. O banco, então, que é o cara que fez essa tabela, lembra que eu falei para você? A instituição financeira. O banco que fez essa tabela vai querer comprar essa moeda de mim. Ele vai comprar a moeda boa de mim. Que cotação que ele vai usar? Bom, ele vai usar a cotação BID, porque é o quanto ele faz para comprar. Então aqui vai ser BID. E a cotação de BID, de dólar contra iene, vai ser 76,7275. Como é que fica o cálculo então? Vai ficar assim, ó, dólar americano, milão, multiplicado pela cotação de 76,7275 vai ser igual a JPY, a iene, deixa eu fazer aqui a conta, vai dar 3 zeros para cá, né? 76.727,51 quebrados. Ok? Olha, eu sei que a primeira vez é um pouco confuso isso, e por isso nós temos que fazer mais vezes para você verificar como é esse cálculo na prática. Vamos fazer mais uma agora? Eu tenho certeza que você vai começar a fixar bem isso aqui, principalmente na hora que for fazer os exercícios. Agora eu vou falar o contrário para você. Eu vou falar assim, ó, leve ou venda, eu não vou falar venda para não confundir. Eu vou colocar assim, leve, agora vai ser iene, tá? Iene 10.000 ienes e traga dólar americano, ok? Então leve iene 10.000 ienes e traga dólar americano. Como é que você faz isso? De novo, você coloca lá, base contra cotação. Mudou alguma coisa de base e cotação? Não, não mudou. Se você olhar lá, naquela setinha que eu estou fazendo, essa rabisqueira danada aqui, você vê que a relação continua a mesma. Dólar americano contra iene japonês. O que mudou agora é o que está na sua mão. Na sua mão, você tem iene. E você quer dólar americano. Mas me diz uma coisa, a moeda boa está na sua mão ou na mão do banco? A moeda boa quem quer? Aqui ó, B de boa, moeda boa. Moeda boa está na mão de quem? Está na mão do banco. Tá vendo essa pessoinha aqui? É você. E aí você vai ter que olhar para o outro lado, que é o banco.